Em outubro, eu comecei uma carteira pública, onde eu me comprometi a investir R$ 500 por mês, fazer os investimentos e mostrar exatamente o resultado e os investimentos que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo cada um desses investimentos. Já se passou um pouco mais de um mês desde quando eu iniciei, então nesse vídeo eu vou mostrar o que aconteceu até agora com essa carteira e vou aplicar novamente mais R$ 500 explicando o porquê de cada alocação do que eu vou fazer hoje. Antes de qualquer coisa, se você é novo aqui no canal, eu falo sobre como você investir do zero para conquistar a sua liberdade financeira. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E também vai lá no primeiro link da descrição e entra no meu grupo exclusivo do Telegram, onde eu passo ainda mais informações diariamente. Então, vamos lá, né? Em primeiro lugar, eu vou mostrar o que aconteceu até agora com a carteira, né? E esse aqui é o Kinvo, onde eu coloquei lá as informações da carteira, os investimentos para a gente conseguir acompanhar a rentabilidade, né? Então tem R$ 500 aplicados inicialmente, agora nesse momento está valendo 520,60, ou seja, uma rentabilidade desde o início até agora de 4,12%, sendo que em outubro a carteira rendeu 5,11%, rentabilidade muito boa. Nesse mês agora ela está caindo um pouquinho, 0,94. Eu estou gravando esse vídeo no dia 16 de novembro, então desde o começo de novembro até o dia 16 está caindo um pouco menos de 1%, né? Mas no geral está com lucro de 4,12. Então, para quem não viu o primeiro vídeo ali onde eu fiz a primeira alocação, ela está dividida em 3 investimentos, né? Inicialmente eu coloquei R$ 300 nesse fundo aqui, Trend DI Simples, na Rico, investi mais R$ 100 em Bitcoin e coloquei mais R$ 100 na Avenue, ou seja, 60% no fundo de renda fixa, 20% em Bitcoin e 20% está em caixa lá em reais ainda na Avenue, tá? Então, só por isso aqui é fácil de observar que o que foi o maior responsável pela rentabilidade da carteira foi o Bitcoin, né? O fundo de renda fixa rendeu 0,65% nesse período, um pouco mais de um mês e meio aproximadamente, né? O Bitcoin rendeu 18,66% nesse período e esse saldo aqui em conta corrente na Avenue não teve ainda nenhuma rentabilidade. Comparando a rentabilidade agora com alguns benchmarks, né, como o CDI ou até o próprio Ibovespa, né, vou colocar aqui só no mês de outubro. Eu comecei a carteira no dia 5 de outubro, então colocando até o último dia de outubro, ela rendeu 5,11, como a gente já viu, e comparando com outros benchmarks, ela está acima de tudo, né? Então, o Ibovespa caiu nesse período, desde que eu comecei a carteira, até o último dia de outubro, 6,30%, né, 6,3% de queda. O CDI foi 0,41%, a inflação foi de 1,06%, né? A poupança aqui nem se fala. Enfim, a carteira está operando acima de qualquer benchmark que a gente utilize como comparação aqui por enquanto, tá? Olhando individualmente aqui os investimentos em outubro, o Trend DI Simples rendeu 0,41%, ali muito em linha com o CDI, né? Ele é um fundo DI, não tem o propósito de ter uma rentabilidade absurda, é um fundo de caixa. E lá no segundo vídeo da série da carteira soberana, eu expliquei o porquê que eu fiz essa alocação, né? Mas basicamente é porque eu ainda não tinha enxergado, e nesse momento que eu estou gravando o vídeo, continuo não enxergando uma oportunidade clara e nítida no mercado brasileiro, beleza? E o Bitcoin foi responsável, né, o Bitcoin sozinho, individualmente, subiu 24,3% também nesse período do dia 5 até o final do mês de outubro. Então, a carteira está indo muito bem, por enquanto, né? Em primeiro lugar, o Bitcoin foi o principal responsável por grande parte da rentabilidade da carteira. E eu vou mostrar agora o que eu vou fazer. Eu já fiz as transferências aqui para as corretoras, né? E eu vou mostrar o que eu vou fazer com os novos R$ 500 que eu vou aportar agora no mês de novembro, fechado? Bom, então como que eu estou vendo o cenário nesse momento, né? O Ibovespa ainda mostra fraqueza, não está mostrando força nas suas tentativas de recuperação, né? Tem um nível de suporte que agora é uma resistência aqui muito importante, que é esse de 107,400 aproximadamente. Ele tentou romper aqui na última semana, né? Teve um movimento de alta um pouco mais expressivo, mas não conseguiu romper. Você vê que inclusive fechou aqui muito próximo, um pouco abaixo
desse nível de resistência, né? E voltou a cair aí nessa semana. Então, mostrando que por enquanto não tem um cenário forte de recuperação, uma convicção dos compradores de uma volta do mercado para um movimento de alta, né, para uma tendência de alta, e tudo isso pelos mesmos motivos aí, né? Agora a gente se aproxima cada vez mais das eleições, as incertezas com relação a isso aumentam cada vez mais, e toda essa crise política, né, PEC dos precatórios, o governo como um geral mostrando que não está comprometido com a questão fiscal, né, com a política fiscal. O Banco Central tentando controlar a inflação, correndo atrás do prejuízo. O fato de a inflação continuar batendo recordes e o Banco Central ter que aumentar cada vez mais a taxa de juros, ou seja, as expectativas de elevação da taxa de juros a cada momento são elevadas ainda mais, e quanto maior a taxa de juros, isso aumenta a taxa de desconto para precificação das ações, né, em todos os modelos de valuation. Isso é uma pressão adicional ao mercado. E além disso, também tem o fato de que agora a gente tem títulos de renda fixa aí pagando mais de 10%, 12%. As pessoas começam a pensar cada vez mais antes de alocar dinheiro em bolsa, já que elas têm a possibilidade de ter uma rentabilidade alta, né, sem risco na renda fixa. Então, enquanto o mercado no Brasil aqui não mostrar sinais muito nítidos de recuperação, eu vou manter a alocação no Brasil em renda fixa, naquele mesmo fundo lá da Rico que eu fiz a aplicação em outubro. Então, vou fazer a mesma coisa aqui agora, eu transferi R$300, ou seja, 60% do aporte desse mês para a Rico, tá? E vou fazer a alocação desses R$300 no mesmo fundo ali, o Trend DI Simples referenciado, beleza? Então, é um fundo que vai buscar ali acompanhar o CDI, e quanto mais o CDI sobe, melhor para essa alocação aqui, ele vai render cada vez mais. É óbvio que não é uma rentabilidade absurda, mas esse dinheiro aqui é reserva de oportunidade. Quando o cenário do mercado de ações ficar mais nítido, a gente vai aumentar a exposição no mercado de ações, beleza? Então eu vou vir aqui, vou alocar esses R$300 e pronto, operação efetuada com sucesso. Eu programei a aplicação no fundo, Trend DI Simples, e tá aqui agendada, né? A aplicação provavelmente pelo horário vai ser feita amanhã, dia 17, mas beleza, já tá agendado aqui. E além disso, eu também transferi mais R$100, ou seja, 20% do aporte desse mês para a Avenue. Agora, nesse momento, tem R$200, né? Tá em real o caixa na Avenue, e eu vou converter para o dólar, tá? O dólar teve um movimento de alta muito forte, chegou a bater uma máxima ali em 5,75, depois voltou a recuar, né? E como o mercado de ações aqui também não está mostrando muita força, existe uma certa correlação negativa entre bolsa e dólar, né? Claro que não é o único e principal fator, mas enfim, eu decidi que eu vou fazer o câmbio de todo esse valor de R$200 aqui para o dólar, fechado? Então, vou fazer isso agora na Avenue. Nesse momento só dá para fazer para o dia seguinte, não tem problema, vai ser essa taxa aqui de 5,61, né? Tem um spread aí de aproximadamente 2%, tá? Então eu vou receber ali, vou pagar 76 centavos de OF, vou receber 35 dólares e 50 cents, tá? Então é isso, vou fazer isso agora nesse momento, e foi feito, tá aqui o iniciado, né? E amanhã provavelmente vai ser processado isso. Já está aparecendo aqui como projeção de 35,50, beleza? E vai continuar em dólar, tá? Não vou fazer nada com esse dólar aqui por enquanto, vai continuar lá na Avenue em dólar. E por fim, eu vou também fazer uma alocação de 20% adicionais do aporte desse mês em Bitcoin, tá? O Bitcoin ele sofreu uma queda forte aí nos últimos 2 dias, hoje está caindo 5,95%. Tem um nível de, graficamente falando aqui, um nível de suporte importante aqui nessa faixa, que ele está próximo agora, aproximadamente 59.800, né, 59.800 dólares. Mas o que acontece? O Bitcoin ele teve uma queda forte aí desde o último topo, ele vem tentando fazer máximas históricas cada vez maiores. Ele rompeu a máxima histórica de abril e depois caiu. Agora, mais recentemente, na semana passada,
ele rompeu novamente a nova máxima histórica, fez um novo topo histórico e caiu de novo. Mas alguns indicadores on-chain estão mostrando que o atual movimento de alta do Bitcoin ele não está esgotado, né? Então, se a gente olhar para esse indicador aqui, o Reserve Risk, né, o risco de reserva, traduzindo, basicamente é o seguinte: o que esse indicador mostra? Quanto mais dias se passam em que esses holders decidem não vender os seus Bitcoins, menor vai ser o Reserve Risk, tá? Então, quando ele está abaixo aqui dessa linha verde, significa um bom ponto de compra, significa que os holders estão muito confiantes, e quando ele está acima da linha vermelha, significa que os holders de longo prazo estão pouco confiantes e fica mais perigoso aqui de montar uma posição comprada em Bitcoin. E mais recentemente, o que está acontecendo é que o Bitcoin estava no começo de 2020 e até na virada 2020 para 2021 abaixo da linha verde, ele subiu um pouco, aí teve uma correção, mas ele está muito abaixo ainda do meio do caminho para chegar ali na linha vermelha, ou seja, o mercado, isso mostra que o mercado não está esgotado, que ainda tem muito espaço para continuar subindo, tá? E se a gente olhar aqui um outro indicador, o MVRV Z-Score, é o Market Value Realized Value, ou seja, o valor de mercado, a capitalização de mercado do Bitcoin com relação ao valor realizado, que é uma média da cotação de todos os Bitcoins na última vez em que ele foi movido. Quando o preço sobe muito e o valor de mercado está muito acima do valor realizado, significa que muitos investidores estão em lucro e aí tem uma tendência maior de haver uma venda generalizada, tá? E aqui, de forma semelhante com o Reserve Risk, quanto mais próximo da faixa verde aqui, mais barato, maior a chance de uma alta no mercado, e quanto mais próximo da faixa vermelha, mais caro, maior a chance de uma realização do mercado. E a gente vê que também está mais próximo do verde do que do vermelho, tá? Abaixo do meio do caminho para que seja considerado caro, tá? Então, por esses motivos que eu vou decidir comprar mais 20% do aporte mensal em Bitcoin. Então, da mesma forma que eu fiz da última vez, eu vou comprar pela Local Bitcoins. E eu entrei aqui, esse trader é o melhor preço em que eu consigo comprar R$100, né? Como eu fiz da última vez. Eu já iniciei aqui uma compra e vou transferir esses R$100 então aqui para a conta do cara para ele poder liberar para mim os Bitcoins, beleza? Então eu vou dar um corte aqui para poder fazer a operação pelo celular, pelo aplicativo do banco e já volto. Bom, então é isso, eu já fiz aqui a transferência para ele, até mandei um comprovante mostrando que fez a transferência. Vou esperar ele liberar os Bitcoins aqui para mim referentes a esses satoshis, né? Referentes a esses R$100, então vão ser 0,0029394 Bitcoins que eu comprei com R$100, tá? Pode ser que demore um pouquinho aqui, mas já está feita a operação. Às vezes demora um pouco para as pessoas responderem aqui, mas já está feito, beleza? Então, nesse momento, eu vou continuar com a mesma alocação ali de aproximadamente 60% em renda fixa aqui no Brasil, esperando acontecer alguma coisa no mercado brasileiro que faça com que o nível de fragilidade fique mais atrativo, tá? Um nível de fragilidade menor para que a gente tenha mais tranquilidade para se posicionar no mercado. E foi até bom não ter se posicionado antes, porque caiu, né, como eu já mostrei desde então. Mantive R$100 também, 20% alocados lá na Avenue, que eu agora fiz o câmbio de tudo que estava lá, 100 mais os 100 anteriores, R$200, foi mais ou menos $35, e comprei mais R$100 de Bitcoin, então eu mantenho aproximadamente 20% da alocação da carteira em Bitcoin, fechado? Então é isso, me acompanha aqui pelo YouTube para saber o que vai acontecer. Eu vou também começar a postar mais no Instagram sobre a carteira, e eu quero lembrar e também deixar muito claro que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. O que eu estou fazendo é uma carteira pública onde eu divulgo os resultados e as minhas decisões, tudo que eu estou fazendo com esses investimentos, com o único objetivo educacional de você aprender e entender como é o processo de tomada de decisão para uma alocação de investimentos, mas isso não quer dizer que você deva copiar e fazer a mesma coisa, tá? Não é uma recomendação de investimentos e eu não me responsabilizo, você deve ser o único responsável pelas suas decisões de investimentos, inclusive isso faz parte da sua maturidade como investidor e melhora cada vez mais
o seu aprendizado, fechado? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não deu like ainda até agora, dá um like no vídeo, compartilhe com seus amigos se você acreditar que essa série da carteira pública pode ajudar outras pessoas, fechado? Então, forte abraço e até a próxima. Valeu!